Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E como prometido, tivemos mesmo ontem, lá em São Januário, a entrevista coletiva com o presidente Pedrinho e também o diretor executivo Marcelo Santana. Logicamente que muitos assuntos foram abordados, mas o principal, o Pedrinho disse logo no início. Felipe Loureiro, Felipe Maestro, será o técnico do Vasco interinamente até o restante do Campeonato Brasileiro. Serão 3 partidas que Felipe vai comandar a equipe. Será que ele está pronto para essa função? E a diretoria do Vasco vai em busca de um novo treinador para 2025? Todos os detalhes você vai ficar acompanhando agora nesse Bom Dia Gigante. E lembrar para vocês que a gente tem uma parceria com a 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro, faz o seguinte, no primeiro comentário fixado vai ter um link. Você faz o seu cadastro e vai ter um espaço para você colocar a palavra promocional. Você vai colocar Vascaínos, você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um presente da 1xBet com R$3.000 para você apostar em qualquer esporte. Mas tem que ter mais de 18 anos e ter responsabilidade, até porque não é um meio de vida. É um meio de você se divertir com a 1xBet, empresa séria com credibilidade e também liberada pelo governo para atuar aqui no Brasil. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira agitada, o Vasco inicia sua preparação para o jogo do próximo fim de semana em casa contra o Atlético Goianiense, sábado à noite, 9h30, lá em São Januário. E a gente vai trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante, pedindo para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E ontem em São Januário tivemos mesmo a entrevista coletiva do presidente Pedrinho e também do executivo de futebol Marcelo Santana. Você está vendo fotos aí dessa entrevista coletiva, o canal Atenção Vascaínos esteve presente com 2 grandes profissionais, João Silva e também o Marco Vasconcelos. E logicamente o que foi falado sobre a demissão do Rafael Paiva e a efetivação, pelo menos interinamente por 3 jogos, de Felipe Loureiro, que era o diretor de futebol, o diretor técnico, e agora vai fazer a função de treinador nesses 3 próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. E quem vai trazer detalhes dessa coletiva é meu parceiro Joel Silva. E aí, Joel, conta pra gente. Bom dia! Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Ontem, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Santana deram uma longa coletiva para confirmar que Felipe Loureiro, o maior vencedor da história do Vasco, será o técnico interino do time nas próximas 3 rodadas. Muito se falou antes mesmo dessa confirmação de que o Pedrinho está colocando o Felipe por conta de amizade e tal, e o presidente quis explicar essa questão. Primeiro dizendo que o Felipe ele tem todas as licenças da CBF para ser treinador, já tem uma experiência como treinador. E o fato deles serem amigos não tem nada a ver. Então, o Pedrinho explicando como é que chegou até o Felipe, como é que fez o convite e também destacando todas as credenciais do ex-craque vascaíno. Eu jamais vou influenciar qualquer treinador, e seja ele o Felipe. A decisão, quando eu fui tomar, eu chamei o Felipe também antes, perguntei a ele se ele aceitaria, não passava pela cabeça dele de ser treinador. Então, era uma decisão difícil, que eu teria que demitir o Paiva, e a aceitação do Felipe para esses 3 jogos.
porque a decisão minha estava tomada na minha cabeça, que eu iria demitir o Paiva, e se o Felipe não aceitasse, eu teria que realmente solicitar o Ramon, que é o treinador do Sub-20, e teria que dar um respaldo muito grande, o Felipe teria que dar esse respaldo para o Ramon. Expliquei para ele o cenário, que eu achava importante para os próprios atletas terem o Felipe ali como um representante à frente deles nesses 3 jogos, com uma identificação enorme com o clube e com o conhecimento que ele tem de jogo. A gente espera que dê certo. Então, assim, a conversa foi depois que eu tomei a decisão, tá? Então, assim, em nenhum momento isso foi planejado, como as pessoas falam, vai botar o seu amigo. Eu não trabalho dessa forma. As pessoas querem me trazer para um pacote que elas não vão me levar para esse pacote. Elas vão tentar, de todas as formas, me botar nas mesmas prateleiras de outros gestores, e elas não vão fazer isso, porque eu não sou igual a eles. Eu vou ter erros e acertos, mas eu não vou fazer o que eles fizeram. Eu não sou vagabundo, eu não sou de esquema, eu não sou pilantra, eu não dou volta em ninguém. Eu sou trabalhador que erra e acerto. O Felipe está ali por 3 jogos, porque é o melhor que o Vasco tem para esse momento e pela nossa situação. Ponto. Ele ser meu amigo é uma outra questão. Então ninguém vai me colocar nesse pacote, porque existe uma historinha do bola cheia e do bola murcha. Que o bola murcha, ele não quer subir onde está o bola cheia. Ele quer furar o bola cheia para o bola cheia descer e ficar ali junto com ele. Não estou falando que eu sou bola cheia. Não me interprete mal. Estou falando de prateleiras como cidadão. Eles querem me botar, porque é muito fácil fazer isso, num pacote cultural de gestores que eu não sou. Então, essa narrativa de sacanagem, de vagabundo, de ser igual aos outros, ela não vai colar comigo, porque eu vou estar sempre aqui sendo muito verdadeiro e transparente com vocês. Isso quer dizer que eu vou ser o melhor presidente? Não. Isso quer dizer que eu não vou errar? Não. Quer dizer nada disso. Quer dizer que eu vou ser justo e honesto. Aí, portanto, o presidente Pedrinho explicando a escolha do Felipe como técnico interino para os próximos 3 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Felipe e o Pedrinho, palavras do Pedrinho foram reforçadas durante toda a coletiva. O Felipe será interino, independentemente se vencer as 3 partidas, independentemente se o Vasco for para a Libertadores. O Felipe, inclusive, vai participar da escolha do novo treinador. Tá junto com o Marcelo Santana nessa, também com o próprio Pedrinho, então na análise, nas avaliações para o novo perfil de treinador que o Vasco terá em 2025. Lembrando que o Felipe começa a sua trajetória de técnico interino nesta terça-feira, o time se reapresenta após folgar na última segunda-feira, e aí o Felipe vai começar a dar sua cara à equipe. Lembrando, muita coisa deve mudar, inclusive para esse jogo de sábado contra o Atlético Goianiense. Alguns jogadores já devem ser deslocados, outros devem ganhar uma chance, porque o Felipe, o Paiva sai justamente para isso, para o Felipe dar uma chacoalhada, tirar o que esse elenco já apresentou em outro momento. Então o Felipe, técnico interino, participando da escolha do novo treinador, mas tendo a missão de levar o Vasco à Libertadores, por que não? Mas pelo menos sacramentando a posição na próxima Sul-Americana, no caso do ano que vem. Tá falado, Emerson. Um abraço para você e para toda a rapaziada. Tamo junto. E olha, quem já conseguiu acompanhar em loco, assistindo os jogos com Felipe Maestro sendo técnico de um time, foi meu parceiro Jean Faísca. Ele esteve presente no estádio Joinville, acompanhando Joinville e Bangu pela Série D do Campeonato Brasileiro. E o Jean vai chegar agora para falar um pouquinho de como é que ele analisa o novo técnico do Vasco, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, o Felipe. E aí, Jean, analisa um pouco como gosta de trabalhar o Felipe. Será que ele está pronto? Salve, Jean! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o maestro Felipe será o treinador do Vasco nesses 3 últimos compromissos que o Vasco ainda tem na Série A de 2024. Ontem, na entrevista coletiva, o presidente Pedrinho e também o executivo de futebol Marcelo Santana falaram sobre esse novo momento do Vasco daqui para frente. O Pedrinho fez questão, inclusive, de abrir a coletiva deixando claro que o Felipe é treinador interino do Vasco apenas para esses 3 jogos. O que precisa ficar claro é que eu concordo com o Pedrinho que dentro da engrenagem que hoje o Vasco possui entre todos os profissionais disponíveis para assumir a equipe profissional, o Felipe com certeza é aquele que tem as melhores ferramentas. O que também o torcedor precisa entender, e quem comenta o Vasco,
é que, independente da história do Felipe dentro do Vasco e do Pedrinho, se o Felipe fizer 3 bons jogos, ele merece sim ser elogiado. E se ele não fizer 3 bons jogos, vai ser criticado. Isso é normal, isso é do jogo. O mais importante é ele ter tranquilidade para trabalhar nessas 3 partidas. Eu, particularmente, lembro do trabalho do Bangu, do Felipe, lá em 2021, em que o Bangu foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro para o Joinville, time aqui da minha cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 jogos, tanto no Rio de Janeiro, quanto aqui na Arena Joinville. Foram 2 empates e o jogo, a vaga aí foi decidida na cobrança dos pênaltis. O Joinville tinha um investimento muito maior, R$280 mil, e o Felipe, à época, tinha um investimento de apenas 50 mil no Bangu, e eu lembro que ele foi até num podcast falando que o Neymar ajudou aí a equipe do Bangu com alguns pares de chuteira. Lembrando de como o Felipe armava suas equipes, ele gosta de muita posse de bola, gosta de volantes que saem para o jogo. Eu lembro que esse volante Denilson, que hoje está no Cuiabá, hoje não, há 2 anos já está no Cuiabá, era o volante do Bangu naquela época e me chamou muita atenção. Inclusive, um outro volante que estava naquela época no Bangu, Roberto Baggio, também me parecia ser muito bom jogador. Felipe dá muita coragem para os seus jogadores executarem as funções dentro de campo, gosta da bola, gosta de sair jogando. Agora, precisa entender o cenário se com essa equipe do Vasco e numa exigência que é o Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai poder aplicar esses conceitos também. Muito curioso para ver como será o trabalho do Felipe nessas 3 partidas que ainda restam. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. E quem também esteve em São Januário nessa coletiva, como eu disse, foi Marco Vasconcelos. E ele vai trazer um pouco agora, nesse Bom Dia Gigante, um pouco do que falou o Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco. Para muita gente, falta ele falar mais, falta participar mais do futebol do Vasco e da vida do Vasco no futebol, pelo menos para o torcedor que não entende muito, ele dar poucas entrevistas. E o Marco Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre Marcelo Santana e tudo o que aconteceu na coletiva de imprensa. Fala aí, Marquinho, bom dia! Oi, Emerson, rapaziada ligada aqui nesse BDG, um abraço a todos. Chegando pra gente falar um pouquinho mais sobre a coletiva de ontem. Pedrinho, presidente do clube, e o Marcelo Santana, diretor de futebol, falaram sobre vários assuntos, principalmente porque nesse momento o Vasco tira o Rafael Paiva e coloca o Felipe como técnico interino pelos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas claro que a pauta também, o assunto também foi o planejamento para o ano que vem. Como o Vasco já está se planejando para isso, como buscar contratações, um novo técnico, qual o perfil dos reforços para a próxima temporada, a condição financeira que o clube vai ter para fazer isso. E o Marcelo Santana foi perguntado sobre uma questão interessante, que também tem a ver com esse momento do Vasco. Encerrar bem a temporada, chegar à Sul-Americana, chegar a uma competição sul-americana, porque não a pré-Libertadores, embora tenha ficado um pouco difícil. E ele admite que, caso o Vasco consiga essa vaga para uma competição sul-americana, já facilita até na busca por reforços para o ano que vem. O Marcelo também vai falar sobre a situação do Felipe. Ajuda você disputar uma competição internacional, porque a possibilidade para o atleta de aparecer em outros cenários é muito mais interessante. Tem clubes de primeira prateleira do mercado europeu, que no futebol é o mercado mais desejado por quem está dentro do futebol, é o mercado europeu. Tem mercados que só avaliam Série A de Campeonato Brasileiro e competições internacionais. Então, os jogadores que jogam competições internacionais já têm uma vantagem numa perspectiva de negociação muito grande. Então, isso é determinante. Falando um pouco do treinador, eu tive muito cuidado quando o Paiva estava aqui de buscar proteger ao máximo o Paiva. A gente evitou muitas vezes dizer se ele era interino, se ele era efetivado, externamente, para dar essa tranquilidade a ele. Internamente, ele tinha tido ações concretas como o contrato em agosto assinado como técnico profissional, a possibilidade de ter os 2 auxiliares, o Xandão e o Damian, e também o preparador físico, o Flavinho, que a gente puxou. O Felipe, a gente pontuou que ele está como interino, mas eu preciso que o Felipe também tenha tranquilidade. Então eu sei que o presidente vai falar um pouco sobre essa questão do treinador para 2025, mas o Felipe precisa ter essa tranquilidade. A gente tem 3 jogos que são muito importantes para o Vasco, são muito importantes para o departamento de futebol profissional, são importantes para o atleta,
para os atletas. Então a gente também não pode perder esse foco. Não é porque o Felipe, a gente colocou ele numa posição de interinidade, que esses 3 jogos para o Vasco deixaram de contar. Pelo contrário, esses jogos contam muito. A gente quer voltar a jogar uma competição internacional. É importante para o Vasco. Ela pode ter um impacto positivo no nosso orçamento. Ela, sem dúvida alguma, nos abre novas portas de negociação de atleta. Agora, outra porta que abre é a credibilidade, que é o que o Pedrinho fala, de a gente honrar os compromissos, de pagar os outros clubes, de botar na mesa com os agentes o que eles têm em atraso para que a gente consiga regularizar. Os próprios jogadores que tinham luvas em atraso desde o ano passado, da outra administração, e a gente está regularizando, como eu falei, acho que numa primeira ou na segunda resposta, sobre a maneira de abordar o mercado, a maneira de conversar com o mercado. Então, assim como eu busquei proteger ao máximo o Paiva, eu também tenho que ter essa proteção com o Felipe. A gente tem que ter esse respeito, repito, a gente tem 3 jogos importantes, os 2 próximos em São Januário. Eu sei que a torcida vai apoiar, porque a torcida sempre apoiou. Estou aqui há 4 meses e meio e acompanhava o Vasco já da televisão de antes. É uma torcida que apoia, é uma torcida que se envolve, é uma torcida apaixonada. Então a gente precisa dessa sinergia. Entendo a expectativa pelo ano de 2025, entendo a responsabilidade que é a próxima temporada, mas primeiro a gente tem que terminar bem esse ano. A gente tem que respeitar a camisa do Vasco, terminar bem a temporada 2024. Então o diretor de futebol Marcelo Santana, que tem tocado o planejamento ali, junto com o Felipe agora, dando apoio, dando suporte ao técnico interino do Vasco nos próximos 3 jogos. Valeu, Emerson! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Informações sobre os jogadores da base do Vasco que estão emprestados. O Barros se despediu do Amazonas FC, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, jogou bem a competição, o Amazonas ficou ali no meio da tabela e o Barros finaliza sua participação lá e volta ao Vasco em 2025. Se vai ficar ou não no elenco vai depender da própria diretoria. Outro jogador que disputou a Série B foi o lateral esquerdo Riquelme. O Sport conseguiu acesso e olha, o Riquelme pode sim ficar mais um tempo no Sport, já que conseguiu acesso e agora vai ficar a negociação se ele vai continuar ou não no Sport ou volta para o Vasco, já que tem contrato. Outro jogador que tem contrato com o Vasco é o atacante Figueiredo. Jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba, não conseguiu acesso, volta ao Vasco. Se vai continuar ou não, depende da diretoria. E para finalizar, são a tabela dos grupos da Copa São Paulo 2025. Você está vendo aí na tela que o Vasco está no grupo 32, com o Nacional do São Paulo, com 15 de Piracicaba também de São Paulo e com o Canaã do Distrito Federal. Essa competição é realizada no início do ano, em 2025, e o Vasco vai jogar na Barra Funda, na capital paulista. Boa sorte para a molecada e boa sorte é um oferecimento dos supermercados, aqui parceiro do canal Atenção Vascaínos. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora um recado rápido da Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca. Como fazer para chegar lá? O endereço está aqui embaixo, ó. Avenida das Américas 3555, no Barra Square, na Barra da Tijuca. E na Pompador você compra o presente certo para a pessoa que você ama. Tem relógios importados, perfumes das melhores marcas e joias. Melhor qualidade é na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Inclusive você pode seguir a Pompador no Instagram, @Pompador_Square. Eu tenho certeza que você vai ter todas as promoções e todos os produtos que são vendidos na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, para finalizar esse Bom Dia Gigante, já tá virando tradição. O Minuto, aquela quentinha que traz o Flávio Dias todo dia aqui no Bom Dia Gigante. E aí, Flávio, conta pra gente essa notícia quente aí. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Chegando com a quentinha dessa terça-feira. São 2 informações. A primeira sobre o centro de treinamento do Vasco.
O Vasco da Gama está trabalhando nos bastidores por conta da lei de incentivo, por conta das certidões que tem. Depois da regularização dos problemas fiscais, o Vasco da Gama poderá fazer melhorias no seu CT, principalmente da base, com o dinheiro advindo da lei de incentivo. Estão nos trâmites finais para que isso possa ser colocado já para 2025. Bom lembrar, dinheiro que só pode ser utilizado depois da aquiescência do governo, depois da lei de incentivo aprovada, somente e tão somente para esse fim. Melhorias no CT, tanto Moacir Barbosa como também no CT de Caxias. E uma outra informação, Pablo Galdames não deve mais ser escalado como titular do Vasco. Ele que era o calcanhar de Aquiles para que Rafael Paiva pudesse ser demitido, não vai ficar no Vasco, isso é certo. E também provavelmente não será mais escalado. E não se surpreendam se Felipe Coutinho e Payet começarem o jogo de sábado como titular. Felipe é adepto de um futebol ofensivo, de um futebol mais plástico, achando realmente que o Vasco pode jogar melhor com a presença dos dois. E nós vamos conferir. Grande abraço, Emerson! Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. Torcedor do Vasco, como é que você está vendo essa possibilidade do Felipe ser o técnico nos 3 próximos jogos? É o correto? O Vasco deveria ir ao mercado? Qual treinador que você queria ver trabalhando no Vasco já projetando 2025? Comenta aqui embaixo que a sua participação é sempre muito importante. E o que você achou da entrevista coletiva do presidente Pedrinho e do Marcelo Santana? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo, que é muito importante. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Lembrando que a gente tem uma parceria com o aplicativo SofaScore, onde você pode baixar, você está vendo o QR Code na tela, esse QR Code vai te direcionar para a sua loja de aplicativos para você baixar de graça o aplicativo da SofaScore, onde você tem todos os dados na palma da sua mão, do Vasco, dos jogadores, dos campeonatos, de todos os outros esportes, com a SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, e você também pode ser parceiro ajudando o canal Atenção Vascaínos através do projeto LevePix. Já passou a primeira meta e agora a meta é fazer o Aerofaísca, trazer Jean Faísca para o Rio de Janeiro no dia 9 para ele participar da live Dicas de Mendonça na segunda-feira, dia 9. Então você pode contribuir passando também a câmera do seu celular nesse QR Code na tela. Ajude Jean Faísca a vir ao Rio de Janeiro e você pode ganhar prêmios da Casa do Fritz e também da Pompador, ajudando através do projeto LevePix. E mais uma vez pedindo para você seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, é o mesmo endereço em todas as plataformas, e também no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir mais um Acorda Vascaíno que está impecável. E ontem no Ave Mais a gente bateu recorde com a entrevista coletiva do presidente Pedrinho no Ave Mais, não foi nem no AV1, foi no Ave Mais, e muita gente viu, pode se inscrever e também curtir o nosso segundo canal da plataforma. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira. Hoje tem tabela do AV, AV News, e daqui a pouco lá no AV Mais tem também a live resenha com Sérgio Quinde, batendo papo com Marco Vasconcelos, lá no canal AV Mais. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!